Fala turma, João aqui da Farm System. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente cria projetos de linha dentro do QGIS. Então muita gente hoje paga caro em softwares como AgroCAD, GoFarm, por exemplo, mas a gente consegue fazer isso tudo dentro do QGIS, mas as pessoas esquecem de um pequeno detalhe na hora de exportar esses projetos. Então eu já estou com o ortomosaico aqui para a gente fazer esses projetos de linha. Então para a gente fazer esse projeto, a gente vem aqui em nova camada Shapefile, vou selecionar onde eu vou salvar essa minha linha. Então vou colocar aqui na pasta que eu já criei, vídeo YouTube Farmline. Vou colocar aqui linha e vou dar um salvar. Aqui no tipo de geometria eu vou colocar string de linha, ok. E agora ele já criou a camada aqui para mim e eu venho aqui nesse lapisinho para abrir essa edição. Depois que eu abro essa edição, tá vendo que ele habilita mais algumas opções, também, mais algumas ferramentas. Então eu clico aqui em adicionar linha e agora fica uma mira no meu mouse. Agora eu vou pegar uma linha de referência. Então eu vou pegar uma linha aqui, mais ou menos, vou ser um pouco grosseiro, mas o ideal é sempre vocês ir aproximando para fazer no centro da linha, né? Então vamos fazer bem rapidão aqui. Então aqui já finalizei a linha. Então quando a gente finaliza, a gente clica com o botão direito e dá um OK aqui. E vou aqui no lapisinho para salvar essa edição. Então salvei, ele já criou, só que ainda está verde a linha. Eu venho aqui, ó, clico duas vezes e vou mudar a cor dessa linha. Então vou colocar um vermelho e vou dar um OK. Então aí agora ela está vermelha essa linha. E agora a gente não precisa fazer linha manual. Então aqui, ó, eu não preciso vir aqui e criar todas essas linhas laterais aqui. É só eu dar um offset. Para mim saber, e para mim dar esse offset, eu preciso saber a distância de uma linha na outra. Para a gente saber, a gente vem aqui nessa régua e vamos verificar a distância de uma linha na outra. Então vem aqui no centro de uma linha até na outra. Aqui, ó, dá mais ou menos 1,50, que é a média. Vamos ver aqui em outra para a gente saber. É mais ou menos 1,50. Que isso vai influenciar no nosso offset. Então é mais ou menos 1,50. Beleza. Então se a gente sabe que é 1,50, a gente vai fazer o quê? A gente vai aqui em offset. Offset. E aqui, ó, matriz de linha offset. Clica aqui. Vamos selecionar a camada de linha, então vai ser essa camada aqui. A quantidade de linhas que a gente vai criar, então eu vou criar mais ou menos 100 linhas. Passo de distância, seria a distância de uma entrelinha na outra. A gente viu lá que é 1,5, então vou colocar aqui 1,50 e vou dar um executar. Nota que ele gerou linhas só para um lado. Agora a gente precisa clicar aqui de novo e colocar menos 1,5. Então, menos 1,5 e vou dar um executar. E aí agora ele gerou a linha para os dois lados. Então olha aí que legal. Só que agora ele gerou dois arquivos, tá vendo? Um arquivo para um lado e o outro para o outro. A gente precisa unir esses arquivos. Como a gente une? A gente vai vir aqui em vetor, geoprocessamento, união. Então vou selecionar o primeiro deslocado de linha e aqui o segundo deslocado de linha também. Então é só dar um executar, ele uniu esses arquivos. Então olha aí que legal. Então ele uniu essas duas linhas, esses dois projetos de linha. Só vou mudar a cor deles aqui também. Vou colocar um vermelho. Eu posso apagar esse deslocamento, então remover camada e remover camada. Vou deixar só essa linha mãe aqui para a gente verificar depois. Agora eu preciso estender essas linhas, tá vendo que faltou aqui porque eu fiz somente a linha mãe. Então a hora que eu fiz a linha mãe, ela corta aqui no meio, ó. Então falta a gente estender. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ferramenta aqui na caixa de ferramentas. Então estender linhas, ok. A gente vai selecionar a nossa união e a quantidade de metros que a gente quer que estende. Vou colocar aqui mais ou menos 100 metros e aqui embaixo também 100 metros. Então ela vai estender 100 metros para cima e 100 metros para baixo. Dá um executar. Posso apagar esses arquivos aqui, ó. Então eu posso apagar esse união e esse estendido também. Então remover, beleza. Agora eu preciso só recortar essa minha área. Como que eu recorto? Então dá para ver aqui que as linhas passaram um pouco do meu ortomosaico. Então vou usar aqui de novo no vetor, geoprocessamento, recortar. Então agora com o recortado eu vou selecionar a minha camada de entrada, que seria a minha união, e a camada de sobreposição. Aqui eu fiz um limite, tá vendo? Então se eu fechar aqui, ó, tem um limite onde eu tenho interesse de recortar. Então vou vir aqui de novo em vetor, geoprocessamento e recortar. Então união
e a camada de sobreposição seria meu limite. Então dá um executar, e aqui eu tenho o arquivo recortado, que é o que a gente vai usar. Então olha aí que legal que ficou. Vou só apagar esse união, apagar, vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar um vermelho. Então olha aí como é que ficou legal essas linhas. Então a gente fez os projetos de linha tudo usando o QGIS de forma gratuita, né? O QGIS é gratuito, você pode baixar aí e usar quantas vezes vocês quiserem. Então olha aí como é que ficou. Teve algumas linhas, ó, que não ficou no centro. Por quê? Pode ter sido que alguma entrelinha não estava no valor de 1,50 que a gente viu. Então pode ter dado esse deslocamento. Por isso que a gente tem que fazer bem certinho. Eu fiz aqui de forma grosseira, né? Não peguei a média de linha, mas de modo padrão, ó, tá bem no centro algumas linhas. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisava exportar isso para a tela ver, para a tela da sua máquina conseguir ver. Aqui no QGIS bastante gente não consegue fazer esses projetos de linha porque não sabe como exportar esses projetos para dentro da máquina. Por isso a gente desenvolveu o nosso software FarmLine. Então vamos clicar aqui e entrar no nosso software. Ele exporta esses projetos de linha no formato correto, no formato que a sua tela consiga ler. Então esse aqui é o nosso software, ele vai pegar o projeto de linha que você fez aqui dentro do QGIS e exportar no formato correto que a sua tela consiga ler. Então aqui a gente vai mostrar como que funciona. A princípio ele está funcionando apenas para telas Trimble. Então para Precision EQ a gente está tentando validar, a gente está tentando desenvolver algo para telas John Deere, mas ainda não validamos nada. Então o que a gente vai precisar fazer? Salvar esse nosso projeto de linha. Então vamos vir aqui, exportar, guardar elemento como. Vou selecionar a pasta onde eu quero salvar esse meu projeto. Então vai ser aqui nessa pasta. Eu vou colocar aqui projeto linha. E vou dar um salvar. Vou desabilitar esse adicionar arquivo salvo. E ok. Aqui ele já salvou na minha pasta esse meu projeto. Então olha aí, projeto linha. Vou vir entrar no nosso software novamente. Então vamos entrar aqui no nosso software. E agora eu vou colocar o meu projeto de linha. Então eu vou vir aqui em procurar. Vou selecionar o meu projeto de linha. Vou selecionar onde eu quero deixar salvo esse meu arquivo correto, esse meu arquivo corrigido, para exportar para a tela Trimble. Então vou procurar. Vou selecionar a mesma pasta onde eu quero salvar esses meus arquivos. Aqui embaixo são dados de como esse arquivo vai ser, o nome desses arquivos. Então aqui está cliente fazenda talhão e as minhas linhas. Então aqui você pode colocar cliente João, fazenda B, o nome do talhão, o nome da linha e tudo mais. Aqui já está salvo, configurado assim, mas você pode mudar. O ID já está 1000 e a altura sempre deixar zerado. Feito isso, é só dar um executar aqui embaixo. Então, exportar, ele já exportou isso no formato correto. Então, vamos verificar aqui na pasta. Então, aqui ele já criou a pasta AGGPS, data, cliente, fazenda, line, e aqui todos os meus arquivos que a minha tela precisa ler esse meu projeto. Então, aqui ele salvou line factory e o ponto .pos, que é o ponto, que é um arquivo de coordenada desse meu projeto. Então é só eu exportar essa minha pasta AGGPS para dentro da máquina e você vai conseguir ler essas suas linhas na tela da sua máquina. Então olha aí que legal você fazer todos esses projetos de linha dentro do QGIS e utilizar o nosso software, bem simples. Então se você tem interesse em adquirir esse nosso software, é só mandar uma mensagem para a gente consegue disponibilizar demos para vocês testar aí também. Então de forma bem simples a gente consegue fazer esses projetos dentro do QGIS sem gastar rios de dinheiro em softwares pagos. De forma bem simples a gente consegue fazer esses projetos. Então é isso, galera, abraço e até mais.